capítulo de número 12, versículo de número 9 até o versículo de número 10, diz assim. A vista um pouco ruim, mas vamos lá. 3 vezes roguei ao Senhor que eu tirasse de mim, mas Ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijei-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, eu sou forte, ou é que sou forte, em outras versões. Amém? Tome seu assento em nome de Jesus. Vamos tentar entender o que Deus tem para falar conosco nesses momentos tão especiais e únicos que Ele nos reserva para estarmos em Sua presença. Eu sempre costumo dizer que esse momento é sempre único, porque Ele nunca voltará a ser o mesmo. Pode até aparecer alguns momentos parecidos, mas iguais, jamais. E eu costumo dizer que cada tempo, para cada momento, para cada ocasião, Deus Ele nos reserva alguma coisa para o seu povo. E na noite desse dia, Deus nos reservou essa palavra. Você que está em sua casa, você que está nos acompanhando por meio das redes sociais, eu tenho uma plena certeza que Deus tem uma palavra para você nessa noite. Meus irmãos, quando nós olhamos para o texto, ora, lido nesta noite, pela misericórdia e a bondade do Senhor que nos dá essa oportunidade, que nos franqueia esse momento, para lermos algo que está escrito em Sua palavra, o nosso coração ele se alegra, o nosso coração exalta de alegria, porque momentos como esse não é dado, entendemos, para qualquer um ou para qualquer pessoa. O Senhor reserva. E como a gente sabe que em tudo Deus tem propósito, a gente entende pela luz da Bíblia Sagrada que Ele nunca vai despedir seu povo de mãos vazias. Sempre tem Ele um propósito. E nesta palavra que o Senhor colocar em nosso coração na noite desse dia, quase se findando a noite, nós entendemos aqui e encontramos aqui o nosso irmão Paulo, o apóstolo Paulo. Se fôssemos falar sobre a vida de Paulo, sobre os ensinos de Paulo, poderíamos passar, quem sabe, a noite toda até por amanhecer do dia. Mas a Bíblia Sagrada ela é rica em detalhes, quando começa a contar a história do mesmo, em alguma circunstância ou alguns momentos em suas vidas vividos em questões, quem sabe por épocas. Então, quando a gente olha para a Bíblia, a gente entende que Deus, Ele sempre tem palavras, Ele sempre ensina alguma coisa, seja ela simples ou seja ela mais de graus grandosos. Quando eu olho para o capítulo de número 12, nós entendemos já de cara, o texto fala sobre uma grande visão que este homem de Deus teve na época em que ele viveu. Uma visão, qual visão, que tipo de visão e qual o significado que a visão que este homem agora estava tendo e estava escrevendo agora aos irmãos em Coríntios. Quando olhamos para o capítulo de número 12, nós encontramos aqui o apóstolo Paulo dizendo que ele havia conhecido um homem que havia sido arrebatado em espírito até o terceiro céu. Ele está dizendo que este homem é arrebatado até o terceiro céu, e nesse momento em que ele é arrebatado, ele começa a dar, quem sabe, quer dar alguns detalhes do que está vendo. Mas ele entende que no meio desta visão, em que ele é arrebatado ao terceiro céu, ele entende que existem coisas que não se dá para se falar, coisas que os olhos viram, que ele não pode sequer falar aquilo que viu. Mas ele vai falando, ele vai dizendo que havia conhecido esse homem, que subira até o terceiro céu, e vai tentando dar alguns detalhes, até entende eles que não pode falar. Mas
o que chama a atenção não é o momento em que este homem é arrebatado ao terceiro céu, não é o que ele viu, nem aquilo que ele ouviu. O que é interessante é que o apóstolo Paulo vai falar na sequência. Ele diz: olha, eu, para não me gloriar, para não sofrer, para não achar que recebi um espinho sobre a minha carne, para que eu não venha me gloriar, para que eu não venha me exaltar. Eu por algumas vezes, por 13 vezes, pedi ao Senhor que tirasse de mim esse espinho que outrora me incomodava, que outrora me insulta, que outrora me deixa nervoso, que outrora me deixa desanimado. Por várias vezes roguei a Ele para que tirasse de mim essa dor, esse espinho que insiste em permanecer em minha carne. Aleluia. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Por várias vezes eu roguei, por várias vezes eu pedi, por várias vezes eu supliquei, para que tirasse de mim o que eu estava sentindo. Mas, para surpresa do mesmo, uma voz na visão que ele estava tendo, disse a ele: não vou tirar, porque a minha graça, ela te basta. Aleluia. Quando você pega essa visão do apóstolo Paulo, e você pega ele em conflito com Deus, fazendo a Deus um pedido, fazendo a Deus uma súplica, e ele não obtém a resposta que ele gostaria de obter, senão algo contrário, como se dizendo: não vou tirar, eu não vou fazer. Aí você se pega a se perguntar: qual o objetivo do espinho na carne? Qual o objetivo da angústia? Qual o objetivo da perseguição? Quais o objetivo do desinquieto? Por que não tirar? Aí Deus vai explicar o porquê. Porque a minha graça, ela te basta. Quando a gente olha para a palavra graça na Bíblia Sagrada, a gente vai fazer algumas perguntas para tentar entender o que o texto se refere e o que Deus queria com Paulo e falar com Paulo. O que é graça? Nós entendemos pela luz da Bíblia Sagrada que graça nada mais é do que um favor imerecido. Graça é um favor imerecido que Deus dá ao homem. A Bíblia ainda diz que pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não provém do homem, mas sim um dom de Deus. Então nós entendemos que a graça é algo que manifesta-se a presença de Deus na vida do indivíduo que não merece. A graça nada mais é do que um favor imerecido na vida de alguém que luta achando que pode ser alguma coisa e nunca vai ser. Porque quando o homem pensa que pode, quando o homem pensa que faz, vem a graça para mudar a situação e dizer: você não é nada, você não faz nada, você não pode nada. Se não é a graça, se não é a misericórdia, se não é o favor imerecido, se não é o poder de Deus, você não pode fazer nada. Mas a luta do apóstolo Paulo com Deus é: tira de mim o espinho, tira de mim essa angústia. Mas Deus diz: não, Paulo, porque a minha graça, ela já te basta. Mas o que vai nos deixar felizes no texto é a sequência do diálogo que Deus está tendo com o apóstolo. E qual é a sequência? Ele diz: porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, ou na fraqueza. A palavra aperfeiçoar, ela vem de perfeição. Quando eu olho para o texto, Deus olhando para o apóstolo Paulo e dizendo: Paulo, só a minha graça te basta. Aí ele vai explicar: porque o meu poder se aperfeiçoa nas tuas fraquezas. Isso significa dizer que Paulo não estava no estágio de um homem ainda perfeito.
E embora o poder de Deus seja algo perfeito, na vida do apóstolo Paulo, esse poder estava sendo ainda aperfeiçoado. Aí Paulo vai começar a engrandecer a Deus e entender que ele pode perder tudo na vida, pode se deixar passar tudo na vida, mas uma das coisas que não pode deixar se passar é a graça de Deus, porque é a graça de Deus que nos move, é a graça de Deus que nos faz termos esperança. É a graça de Deus que em meio a um grande vendaval e uma grande tempestade nos faz nos crer numa manhã melhor. É a graça de Deus que nos dá certeza que existe um Deus assentado em um grande e sublime trono. Embora as diversidades digam não, a graça nos faz entender que tudo é possível ao que crer. A graça nos faz entender que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria sempre virá pelo amanhecer do dia. Porque enquanto existir a graça de Deus, existirá o poder e a perfeição do Senhor sendo manifestada em nossa fraqueza. Se você acredita no que eu estou pregando nesta oportunidade, levanta a tua mão para cima. Só quem já foi alcançado por essa graça nessa noite. Só que Deus está dizendo que a graça dele já o basta. Então quer dizer que não precisa mais nada, Deus? Não. O que é basta? É algo que já basta, que já deu, que já é o autossuficiente. Paulo, aí a gente começa a entender isso, pastora, no que Paulo vai passando. Paulo sofreu naufrágio, Paulo recebeu pancada, Paulo foi jogado dentro de uma masmorra, Paulo foi jogado dentro de uma prisão, Paulo sofreu grandes perseguições, mas ele diz: nada me separará do amor de Cristo. Nada vai impedir que eu me aproxime de Cristo. Ele começa a dizer que nada é capaz de tirar a alegria que ele tem no coração. Por que é isso, irmãos? É porque ele entendeu que a graça já é o autossuficiente. Ele entendeu que a graça que o mantém de pé. Eu não sei de que forma você veio da tua casa, eu não sei de que forma você está me ouvindo nessa noite do lado do televisor, mas saiba que Deus mandou dizer para você nessa noite: continue repousando na presença de Deus, continue acreditando nas promessas de Deus, porque se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Se Ele falou que vai abrir, Ele vai abrir. Mas por favor, continue descansando debaixo da graça de Deus, continue descansando nas promessas de Deus, porque Deus está dizendo que só a graça dele te basta. Só que a Bíblia ela é rica em falar sobre graça, porque a graça nada mais é do que um favor imerecido. Aleluia. Um favor imerecido, pastor Vanildo. É como se eu lhe ferisse por várias vezes, pastor Vanildo. É como se eu lhe traísse por várias vezes, Vanildo. É como se por algum momento você não quisesse mais acreditar em mim. Mas por você ter graça e ver graça em mim, você vai dizer assim: eu gosto dele não por aquilo que ele é agora, eu gosto dele por aquilo que ele ainda vai ser no futuro. Graça, favor imerecido. Quando Deus ele olha para mim, quando Deus ele olha para você, Ele não nos vê no agora, Ele nos vê naquilo que nós ainda vamos ser. Porque a graça tem o poder de ver aquilo que os olhos humanos não conseguem ver. Porque a Bíblia diz que o homem só consegue ver o agora,
O homem só vê o momento. Deus, ele vê na eternidade. Deus, ele vê aquilo que ficou para trás. Deus vê aquilo que está no presente. E Deus vê aquilo que está no futuro. Então quando Deus chama alguém, quando Deus escolhe alguém, Deus não escolhe por agora. Deus escolhe pelo aquilo que ainda vai acontecer. Porque no meio da jornada o homem pode até não estar preparado. O homem pode até não merecer aquilo que Deus tem para ele. Mas Deus vai dizer assim para ele: a minha graça te basta. E vai ser essa graça que vai preparar o degrau. E você vai subir de escada em escada. Quando chegar lá em cima, você vai olhar para trás e vai se perguntar: como foi que eu cheguei até aqui? Como foi que eu consegui subir os degraus? Deus vai dizer assim: foi a graça que te acompanhou desde o dia da chamada. Foi a graça que te acompanhou no meio da... mas eu caí no meio da jornada. Mas a graça me pegou pela mão e disse: não temas, porque tu não mereces o favor, tu não mereces a misericórdia, tu não mereces os planos, tu não mereces os projetos, mas a graça nada mais é do que um favor imerecido de Deus. Só quem está debaixo dessa graça nessa noite, levanta a mão, dá glória a Deus bem alto aí. Só quem acredita que essa graça nos alcançou. Aleluia. Graça te basta, Paulo. Aí Paulo vai nos versículos, aí ele entende que a graça é o autossuficiente. Aí ele diz assim: então quer dizer, Deus, presta atenção, já estou entendendo, o apóstolo Paulo é inteligente. Eu estou sentindo Deus aqui. Aleluia. Há uma brisa de Deus aqui no meio do tempo. Deus está sobrevoando nas asas do vento, dizendo: não temas. Eu estou vendo, eu vi a lágrima, eu estou vendo. Deus está dizendo: não te desespera ainda. Deus está dizendo: sabe por que até agora tu ainda está de pé? Quantas das vezes tu quiser entregar os pontos, quantas das vezes você quis chutar o balde, sabe por que não chutou ainda? Porque quando você pensa em desistir, uma voz pela madrugada vem ao teu ouvido e diga: aquietai-vos, sabeis que eu sou Deus. Eu estou vendo todas as coisas, eu não perdi o controle, embora você pense que eu perdi. Ei, Deus está dizendo: não temas, porque até aqui eu tenho te sustentado, até aqui a graça tem te acompanhado. Não vai ser agora que Deus vai te abandonar, não vai ser agora, não vai ser agora que Deus vai te deixar. Só quem está sentindo a graça de Deus sobrevoando nas asas do vento nessa noite, recebe. Há uma graça de Deus no meio do tempo nessa noite. Rabassúria mandarai, Ribandorabasuintecai. Olha a graça de Deus. Se eu fosse você, aproveitava o momento da graça. Se eu fosse você, aproveitava o momento do tempo para dizer: Deus, obrigado. Sabe o que deixa Deus feliz? É acreditar no impossível. É acreditar que nada é possível, mas é possível ao que crê. Se eu fosse você, eu já dava glória por antecipação, pelo aquilo que Deus está fazendo no mundo espiritual. Enquanto você estamos aqui dando glória, Deus está trabalhando no mundo espiritual. Enquanto eu e você estamos aqui dizendo: eu acredito, Ele está abrindo porta onde não tem porta. Porque isso é crer, é acreditar. Pela fé sou salvo mediante a fé. Pela fé sou salvo mediante... Deus está dizendo nessa noite: creia, porque a vitória ela vai chegar. Aleluia. Aí o apóstolo Paulo, ele vai começando a entender que a graça, ela é o autossuficiente. Sabe por quê, pastores, evangelista querido? Porque a graça, pastor Vanildo, é o que nos faz orar quando nós não temos força. Quando a gente não tem força para orar, a graça vem para nos ajudar a orar. Porque, pastor Vanildo, quando a gente não tem força para orar, quando a gente diz que não é merecedor, quando a gente diz que já vai entregar os pontos, quando a gente diz que já não vai fazer,
Aí a graça vem e te abraça na madrugada e diz assim: eu sei que tu não pode, eu sei que tu não tem força, eu sei que não há mais lágrimas, mas tu recebe não é porque tu é bom, tu recebe não é porque tu faz. Aí ele vem e manifesta o seu poder. Aí você levanta dali com uma lágrima nos olhos dizendo: mas eu estou fraco, mas eu não mereço. E quem disse para você que você merece a graça? Quem disse para você que você merece o poder de Deus? Sabe por que o poder de Deus se manifesta na minha vida? Porque o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. É na fraqueza que Deus se manifesta, é na fraqueza que Deus faz. Quando a gente pensa que nada vai dar, aí vai dar, porque quando subimos fraco. Aí eu lembro de um texto da Bíblia Sagrada: um fariseu e um publicano subia no templo numa hora nona para orar. Os dois vão adorar o Eterno. E quando eles estão orando, um diz assim: Senhor, graças eu te dou, porque eu não sou como os demais publicanos. Jejum, dou o dízimo, faço isso, faço aquilo. E orava em voz alta, ia falando as suas qualidades. O outro, coitado, nem sequer a Bíblia diz, olhava para cima com vergonha e disse assim: Senhor, tente compaixão de mim, tente misericórdia de mim, que sou um mero pecador. Aí a Bíblia diz que os dois estão descendo. O que subiu, se auto-exaltando, naquele momento desce humilhado por Deus, porque Deus não responde à oração. E o que subiu humilhado, ele desce exaltado por Deus, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Porque a graça nada mais é do que um favor imerecido. Aí o apóstolo Paulo, entendendo a mensagem de Deus, ele diz assim: então quer dizer, aí ele se alegra, aí ele abre um sorriso, aí ele diz assim: então quer dizer que quando eu estou fraco, eu estou forte? Então quer dizer que quando eu não tenho força, aí que eu tenho força? Aí ele levanta e diz: dá para andar, dá para prosseguir com espinho na carne, dá para batalhar no mundo espiritual, dá para sofrer, porque quando eu penso que eu estou fraco, Deus diz que eu estou forte. Ele está dizendo: ei, independente de qualquer situação, seja fraco, seja forte, se a graça te acompanhar, não vai faltar nada, não vai faltar mais nada. Se a graça acompanhar, não vai faltar nada, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Eu não sei de que forma você veio aqui. Há muitas pessoas que não têm mais coragem de orar. Há muitas pessoas que não têm mais coragem de cantar. Há muitas pessoas que não têm mais coragem de orar, de jejumar, porque acham que erraram, porque acham que fracassaram, porque errou ali, porque Deus está falando para você nessa noite. Se você reconhecer que o poder de Deus se aperfeiçoa em suas fraquezas, Ele é Pai para perdoar, Ele é Pai para renovar, Ele é Pai para fazer. Deus na noite desse dia está dizendo: se você acreditar que Ele está no controle da tua vida, pode ficar tranquilo. Ele é Deus para fazer as coisas acontecer, para as coisas fluírem em tua vida, porque a graça de Deus é um favor imerecido que o homem não merece. A Bíblia é rica em detalhes? Ela é rica em detalhes de falar sobre a presença da graça? Por quê? Porque é um favor imerecido. Não mereço, mas a graça está aqui. E sabe o que é gostoso na graça de Deus? Sabe o que é gostoso nesse favor imerecido de Deus? É que muitas das vezes, irmã Veridiana, ela aparece sem eu pedir. A graça de Deus, ela aparece sem eu pedir, sem eu planejar, sem eu almejar. Aí você vai me olhar assim: irmão Mário Júnior, mas Deus, Ele não é invasor. Como é que Ele vai me dar alguma coisa se eu não pedir? Como é que Ele vai me dar alguma coisa se eu não almejar? Irmãos, graça não tem nada a ver com livre-arbítrio. É um favor imerecido. Não provém do homem, a Bíblia diz,
é um dom de Deus. Dom não se compra. Dom não se barganha. Dom é um dom dado. E Deus, ninguém deu a ele esse dom. Deus tem por si próprio esse dom, porque isso faz parte da essência de Deus. Favor imerecido. Ele dá, não é porque merecemos. Ele dá, é porque Ele é bom. Então quer dizer, irmão Mário Júnior, que mesmo sem eu merecer, ela vem. Mesmo sem eu planejar, ela vem. Está escrito na Bíblia, Aonde? Quem lembra de Barrabás? Quem lembra de Barrabás? No dia da sua crucificação, no dia em que era para ele ser crucificado, resolveu aparecer uma tal de graça, no dia de sua sentença de morte. Quem era a graça? Jesus em forma humana. A cruz de Barrabás, a cruz que Jesus foi crucificado, era de Barrabás. Mas quem estava lá no lugar de Barrabás? Jesus Cristo em forma de graça. Barrabás merecia? Não. Mas aquele dia foi um dia que a graça resolveu lhe alcançar. Barrabás, vá para casa, porque a graça chegou na cruz. Abassúria, Ramandaragassúria. Mas quem era Barrabás? Assassino dos seus irmãos judaicos, bandido da pior escrupularidade, o homem temido pela alta cúpula judaica. Mas no dia da sentença, um dos governadores da época disse assim: tenho dois homens diante de vós, Jesus Cristo, Barrabás. Quem vocês querem que nós o soltamos? Jesus ou Barrabás? A multidão gritava euforicamente dizendo: solte Barrabás e crucifique a Jesus. Solte Barrabás e crucifique a Jesus. Algumas pessoas se revoltam com o grito da multidão, se revoltam, porque se pegarmos a história de Barrabás e pegarmos a história de Cristo, iremos entender que Cristo não merecia estar ali, mas com a graça não se discute, pastor. Com a graça não se barganha. Quando a multidão diz: solte Barrabás e crucifique a Jesus, ei, era a graça dizendo: solte Barrabás e crucifique a Jesus. Era a graça dizendo: ele não merece, mas solte Barrabás. Mas Barrabás é no mundo espiritual, mas Barrabás é um assassino. Não interessa, solte Barrabás e crucifique a Jesus. Barrabás pediu para ser solto? Não. Mas a graça estava lá para dizer: vai para casa, Barrabás, e deixe a graça superabundar na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, estou terminando, no dia da crucificação, mais uma vez a graça vai resolver aparecer. Quando é que a graça aparece mais uma vez? Quando Jesus tem pendurado no meio de dois ladrões, uma à direita, uma à esquerda. Um zombava, todos conhecem a história, mas o que estava do lado disse assim: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Ele pediu para que a graça superabundasse sobre ele? Não, porque primeiro ele diz: nós merecemos estarmos aqui na cruz, mas esse homem, que mal foi que ele fez? Ele não merece estar aqui. Ele só falou assim: Jesus, só lembra de mim quando entrares no teu reino. Aí a graça na forma da cruz diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Sabe o que é isso, irmãos? É graça, favor imerecido. Não merecemos nada de Deus, não merecemos a bondade de Deus, não merecemos nada que provém de Deus, mas ainda assim Ele insiste em nos abençoar. Mesmo assim, eu estava vindo com a minha esposa Josélia no carro, e a gente comentando, é do conhecimento dos irmãos que ela passou no concurso público da prefeitura para ser numa das vagas, e ela feliz, dizendo: filho, eu nem acredito, eu quase não acredito que eu passei. Tinha mais gente preparada do que eu, tinha mais gente, sabe,
Gente que eu pensava que ia passar, não passou. Gente que me desprezava, gente que não, eu queria estudar com elas e ela se achava o top dos top. E ela sorrindo dentro do carro e eu olhando para ela. E eu olhei para ela e falei assim: filha, deixa eu falar uma coisa para tu. A tua vaga, ela já estava preparada. Ela olhou para mim assim, quem conhece a José sabe, ela é meio espantada. Como assim, Mário, preparado? Eu já estava preparado. Aí ela olhou para mim assim, foi daí que eu fiz a mensagem hoje, que veio a mensagem da noite no carro. Como assim, mano? Eu falei: sabe por quê, filho? Porque a bênção, a vitória, Deus não precisa de muito tempo para preparar ela para nós. Você acha que Deus vai passar 1 ano, 2 anos preparando a tua vitória? Não, a vitória, Ele já prepara ela. Mas qual é a diferença então da vitória estar preparada e de eu? Não, a vitória já está preparada. No meio do percurso, Deus vai preparar você para receber essa vitória. Porque a graça nada mais é do que isso. A vaga já era tua, filho, mas Deus teve que te preparar para receber ela. A graça faz isso com a gente. Tem uma frase do irmão Lucas que eu acho interessante, que ele diz assim: vem comigo porque no caminho eu te explico. A graça faz isso com a gente. Ela não explica agora, mas no caminho ela vai explicando para a gente o porquê. Porque fez, porque não fez, porque tirou, porque abriu, porque fechou. E Deus vai criando situações para nos abençoar. Você crê nisso? Você acredita nisso? Se coloque de pé em nome de Jesus. Quem está sentindo Jesus aqui nessa noite? Aleluia. Quem está sentindo Ele aqui nessa noite? Eu estou sentindo Deus aqui nessa oportunidade. Curva a tua cabeça em nome de Jesus. Curve ela. E agora esse momento aqui que a gente vai ter aqui é um momento entre você e Deus. Você vai agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito em tua vida até agora, pelas bênçãos, pelas misericórdias que não têm sido poucas na tua vida. Você vai dizer assim: Deus, obrigado pela tua graça que até aqui tem me sustentado. E enquanto você estiver falando com Deus, enquanto você estiver orando, agradecendo a Deus, Ele vai te visitar nessa noite com uma brisa suave, um vento suave vai te abraçar. Essa graça vai te abraçar nessa noite. Curve a tua cabeça e ore comigo nesse momento. Bendito Deus, Pai de eternidade, te agradecemos nesse momento. Rabassúria, Daragás, Ramandagai. Te agradecemos por tudo que tens feito em nosso favor. Porque mesmo sem entender, mesmo sem merecer, Tu tens nos mantido de pé diante da Tua sublime presença. Rabassúria. Isso, Senhor, esse vento, ora, que tem soprado e que vai nos abraçar nessa noite, confirma que estás aqui conosco, em forma dessa brisa suave, desse vento que é teu, nas asas do vento nesta noite. Abrace aquele, ele e ela, que veio nessa noite em busca de uma resposta. Meu Deus, mostre para este homem, para esta mulher, que o Senhor ainda está no controle de todas as coisas. Isso, esse vento que outrora começa a soprar nessa hora, vai abraçando ela, vai abraçando ele. Meu Deus, nos abrace nessa noite com essa graça. Nos faça, Senhor, voltar ao primeiro amor nessa hora. Nos faça entender que Tu estás aqui, Senhor, nos abençoando. Rabai Karamandarai. Você tem essa oportunidade de agradecê-lo agora. Enquanto você vai adorando, Ele vai dizendo para você: não tema, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa em tua fraqueza. Olha Deus trabalhando no mundo espiritual. Você disse na noite desse dia que não pode, você disse na noite desse dia que não consegue. Já falta lágrima no semblante, já falta lágrimas nos olhos, mas Deus manda dizer para você que na noite desse dia Ele enxuga todas as lágrimas
lágrimas dos teus olhos. Na noite desse dia, Ele diz que te ajuda a levantar essa cruz pesada sobre os teus ombros. É bem verdade que por algumas vezes tropeçaram, é bem verdade que por algumas vezes tu tombou, mas Deus manda te dizer que todas as vezes que tombou, Ele te já ajudou a levantar a cruz e disse: não temas, não temas, não temas. Eu sou o Deus que guio, eu sou o Deus que protejo, eu sou o Deus que mostra o caminho, eu sou o Deus que sara, eu sou o Deus que cura. Recebe de Deus esse abraço agora, recebe de Deus esse abraço agora, recebe de Deus a tua vitória agora. Deus manda dizer para alguém daqui, que está aqui nessa noite, Deus manda dizer que há 3 dias atrás, faltou força nas pernas, faltou força na voz, faltou lágrimas nos olhos. Há 3 dias atrás tu falou para Deus: Deus, até quando esse fardo será pesado? Deus, até quando eu tenho que suportar? Sabe aquele momento em que você falou assim, que preferia você do que aquela situação? Deus manda dizer para você: não temas, fica tranquilo, descansa no Senhor, porque isso que veio não veio para matar, isso que veio não veio para destruir, isso que veio para te ensinar a entender, isso que veio para te mostrar que as muralhas podem ser grandes, mas enquanto eu ser o dono da situação, enquanto eu ser o Deus do deserto, vou fazer sair água da rocha, diz o Senhor nessa noite. Enquanto eu ser o Deus do deserto, vou aparecer na bola de fogo para te mostrar o caminho. Enquanto eu ser o Deus do deserto, vou aparecer numa nuvem para te fazer descansar. A voz do Espírito Santo nessa noite é: descansa, descansa, descansa. Ouve a voz do Senhor dizendo: descansa, porque o segredo é confiar. Coloca a mão no teu coração em nome de Jesus. Coloque ela, coloca. E diga comigo assim: eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, olha Deus falando, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Olha Deus cuidando de você. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Olha o que a graça faz. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão.
Eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer te dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Aleluia. Levanta a mão e diga assim: a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Diga: se Deus é por nós, diga: ninguém será contra nós. Diga bem alto: eu posso. Diga assim: a igreja pode todas as coisas naquele que nos fortalece. Amém? Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe e continue falando cada vez mais.